Olá, pessoal, tudo bem? Espero encontrar aqui todos com muita saúde e disposição para aprender. Gostaria, primeiramente, de agradecer ao movimento Pensar Contabilidade, que está realizando esse Congresso Nacional Online de Contabilidade, em especial ao nosso grande parceiro, o professor Edgar Madruga. O meu nome é Antônio Moraes Filho, sou administrador de empresas com habilitação em marketing. Trabalho com tecnologia há mais de 25 anos. Já fui programador, vendedor, gestor e empreendedor na área tecnológica. Desde 2005, eu me dedico profissionalmente a entregar soluções tecnológicas ao segmento contábil. Atualmente, eu sou o diretor comercial na Forte Tecnologia. O tema da minha palestra pode parecer um pouco técnico e específico, mas trata-se de um conceito bem mais antigo que a própria ciência da contabilidade e que é praticado no dia a dia de todos os profissionais e de todas as áreas de trabalho, que é vendas. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para a gente começar essa jornada de aprendizado. Então, este é o tema da nossa palestra de hoje, como a metodologia Spin Selling pode ajudar nas vendas de serviços contábeis. É indiscutível, para contextualizar, é importante eu dizer isso, é indiscutível que a velocidade da transformação digital está alterando consideravelmente a forma de gerenciar uma empresa. É preciso que o empreendedor tenha consciência dessa dinâmica, aí crie novas ofertas e as ofereça de forma diferenciada para competir no mercado atual. No setor contábil, especificamente, a transformação digital está acelerada, tá? Mas também está criando um mar de novas oportunidades para aqueles que conseguirem atravessar essa fase turbulenta. Temas como contabilidade online, contabilidade digital, competição por preço, automação de processos, inteligência artificial e diversos outros temas fazem parte do dia a dia do empreendedor contábil. E a fase de negação de tudo isso já passou, pessoal. É hora de elaborar melhor esses temas para passar para a nova forma de oferecer e entregar serviços contábeis diferenciados. O meu objetivo aqui, basicamente, é tentar contribuir um pouco com o empreendedor contábil, oferecendo uma oportunidade de aprendizado em um dos temas mais complexos para profissionais autônomos em geral, que é vendas. Então, para contextualizar ainda mais um pouco a situação, eu vou pedir emprestado alguns ensinamentos do professor Bob Casp. Esse professor Bob Casp é um empreendedor em série, tá? Educador de empreendedorismo e ex-professor da Babson College, uma tradicional escola de negócios fundada em 1919 em Massachusetts, nos Estados Unidos. Segundo esse professor, uma empresa tradicional possui basicamente, diríamos macroscopicamente, duas grandes máquinas, duas grandes engrenagens. Uma de produção, no caso de serviços contábeis, seria aquela área destinada à produção e entrega de conformidades legais para seus clientes. E aí eu estou falando de DAS, DAF, GPS, SPED, folha de pagamento, recibo de prolabore, SF, SCD. Tá? E a outra máquina de crescimento, basicamente de competências de marketing e vendas, que é responsável pela aquisição de novos clientes para a sua empresa. Ainda de acordo com o professor, com os ensinamentos dele, certo? E ele passou um tempo estudando o mercado contábil aqui no Brasil, ele disse que ele constatou que as empresas contábeis aqui no Brasil se especializaram muito bem no desenvolvimento e execução da primeira máquina, a de produção, com um nível de qualidade e eficiência que está, segundo ele, entre as melhores do mundo. Porém, estas mesmas empresas não conseguiram desenvolver minimamente a máquina de crescimento. O professor ainda finaliza o seu conhecimento, o seu estudo, dizendo que para sobreviver nesse novo cenário de mudança, a empresa contábil deve investir grande esforço e energia no desenvolvimento da máquina de crescimento para se tornar competitiva e continuar crescendo. Aqui, nesse ponto, o empresário contábil, o empreendedor contábil precisa decidir onde investir mais esforço. Certo? Ele precisa enfrentar o desafio da jornada do crescimento, sem esquecer, evidentemente, da qualidade e padronização da máquina de produção. É importante que ele entenda esses dois caminhos e que ele tome uma decisão que é de executar a máquina de crescimento de uma forma muito objetiva. Porque sem esta máquina de crescimento, o empreendedor contábil
não vai conseguir evoluir, não vai conseguir sobreviver neste mercado tão competitivo atual. Então, senhores, e por que que, então, vem a pergunta, e por que que eu preciso aprender a vender? Né? Esta pergunta, algumas pessoas, quando eu faço algumas palestras desse tema, algumas pessoas me perguntam no final, mas por que que eu preciso? Ora bem, é fato conhecido, não só no meio contábil, né, mas especificamente no meio contábil, que a competição por preço se tornou um grande desafio para os empreendedores do segmento. Né? Ao longo dos últimos anos, nós podemos dizer que a entrega de serviços contábeis, e eu estou falando aqui do pacote legal do serviço contábil, se tornou quase uma commodity. Tamanho foi a revolução tecnológica e digital que modificou aí drasticamente aí a operação e o processamento contábil nas empresas. Tá? A conformidade legal e a agilidade nas entregas dos serviços não representam mais um diferencial competitivo para absolutamente nenhuma empresa contábil, pelo menos na visão dos clientes destes escritórios contábeis. Tá? Dessa forma, aquela empresa contábil que não procurar expandir seus serviços para além dessas conformidades está em sérias dificuldades para crescer e prosperar neste novo mercado. Tá? Mas eu diria que não basta somente criar novos serviços estes com valor agregado, serviços consultivos para seu cliente. É preciso, essencialmente, saber vender esse serviço. E essa venda não é simples. Exige uma boa dose de consultoria no processo para que o comprador, seu cliente, consiga enxergar o valor que está intrínseco na sua oferta. E, principalmente, para que você possa fugir da competição por preço. Nesse sentido, o processo de vendas habitualmente realizado por um contador deve migrar, no meu entendimento, de uma oferta técnica para uma oferta consultiva, mostrando para o seu cliente o que você pode oferecer com valor agregado do seu serviço. Essas negociações são mais complexas, claro, mas elas também proporcionam ao seu negócio uma venda mais rentável e parcerias duradouras com seus clientes. Ok? Porém, e eu costumo dizer assim, também acontece muito nas palestras, as pessoas me procuram e dizem, Antônio, mas eu não consigo, mas eu tenho medo de vender. Eu não nasci para venda. A habilidade de vendas é algo que é nato das pessoas. E eu digo para elas que não, isso não é verdade. Essas máximas não são verdade. Qualquer pessoa pode aprender a vender, desde que ela siga métodos e processos. E é o que eu quero explicar um pouco para você aqui na frente. Né? Assim, vender não está diretamente associado a ser extrovertido, mas sim, basicamente, está associado à execução de um processo. E que esse processo pode ser facilmente aprendido por qualquer pessoa. Tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Eu vou falar bastante, a partir de agora, uns conceitos mais técnicos que são baseados num livro, na verdade, não é exatamente um livro, o livro foi o resultado de uma grande pesquisa. Tá? Existem diversas metodologias de venda. Tá? Eu quero apresentar aqui, como eu falei no começo, sobre a metodologia Spin Selling. E é importante eu dizer para vocês que essa metodologia foi criada no final da década de 80, por um psicólogo, e não por um vendedor nato. Esse psicólogo se chama Neil Rackham, e posteriormente ele descreveu todo a metodologia em um livro, tá? Um livro chamado Alcançando a Excelência em Vendas, Spin Selling. Spin é uma técnica de venda das mais conhecidas do mundo, servindo até como base inspiradora para diversas outras que surgiram depois do Spin Selling. O diferencial que eu gosto de falar dessa metodologia é que ela foi formulada a partir de um experimento científico, dirigido pelo autor e pela sua equipe. Eles observaram mais de 35 mil situações de venda ao longo de 12 anos, o que confere, eu acredito, confere a essa técnica um selo bastante significativo de método científico. Nós estamos muito acostumados a ter alguns treinamentos de venda que não têm um embasamento científico, né? Na verdade, a grande maioria não tem. Então, assim, essa metodologia ela tem um embasamento científico, realmente foi um estudo muito grande, caro, né? Que foi patrocinado por um órgão americano, e eles chegaram a conclusões
fenomenais que eu passo agora a apresentar para vocês, tá? Essa metodologia, para começar, traz um conceito básico. Toda venda complexa e consultiva consiste em 4 estágios, tá? O primeiro estágio é da abertura, e nesse estágio envolve pontos iniciais da venda e estabelece um objetivo comum entre o vendedor e o comprador. Estabelece também um rapport, ou seja, um engajamento, uma afinidade, tenta estabelecer uma afinidade e um engajamento nos primeiros momentos da reunião. Depois da abertura vem a investigação. Ela abrange o processo de descoberta propriamente dito, tá? Por meio de perguntas relevantes, bem elaboradas em sequência, que eu vou explicar para vocês mais à frente. O terceiro estágio é o da demonstração de capacidade. Compreende a demonstração propriamente dita da solução que atende às necessidades explícitas do seu potencial cliente. O último estágio, a última etapa, é a obtenção de compromissos, tá? Nessa etapa, o vendedor tenta comprometer o comprador no avanço da venda, como o agendamento de uma demonstração do seu serviço, por exemplo. É importante manejar bem cada uma dessas fases, mas a fase de investigação tem mais influência sobre o seu sucesso do que qualquer outra fase da reunião. E é exatamente a que deve ter maior nível de envolvimento, maior nível de energia que o vendedor tem que fazer. E é sobre ela que eu vou falar a partir de agora, através da metodologia SPIN. Primeiro, o segredo do sucesso da metodologia é perguntar e deixar o cliente falar. Vamos lá. Durante essa pesquisa, o professor e seus alunos, eles observaram que uma característica estava presente em praticamente todas as vendas bem-sucedidas, claro, era que o comprador falava na maior parte do tempo, e não o vendedor. Então, sim, a primeira dica de ouro para uma venda bem-sucedida é deixar o comprador falar a maior parte do tempo. Como que a gente pode fazer isso? Bem, fazendo as perguntas certas. E foi exatamente a partir desta constatação que eles definiram o nome da metodologia. SPIN é um acrônimo, e cada letra significa um tipo de pergunta que deve ser utilizada na situação de venda. O S para perguntas de situação, o P para perguntas de problema, o I para perguntas de implicação e o N para perguntas de necessidade de solução. Então, vamos ver cada uma dessas letras agora em mais detalhes, tá? As perguntas de situação indagam sobre fatos, dados e o contexto geral da empresa do comprador. Servem também para estabelecer um bom rapport, como eu falei lá atrás, tá? Uma sintonia, uma empatia boa com o cliente. Ou seja, você consegue engajar, através dessas perguntas, você consegue engajar o comprador na conversa e fazendo com que ele perceba que você está realmente preocupado em descobrir os desafios dele, da empresa dele, e não somente vender os seus serviços. Essas perguntas possuem baixo valor para o cliente, é fato, mas são de extrema relevância para o vendedor. Assim, não abuse muito dessas perguntas durante as reuniões, tá? Uma quantidade excessiva de perguntas de situação durante a reunião não trazem um bom sucesso nas vendas. Antes da reunião, da primeira reunião que você tiver com o seu cliente, claro, realize uma pesquisa prévia. É importante você realizar uma pesquisa prévia sobre o segmento de negócio dele, sobre a empresa dele e também sobre o comprador. E hoje em dia você consegue facilmente fazer tudo isso através da internet. Dá um Google na empresa, dá um Google no segmento, olha pesquisas de mercado, pesquisas econômicas sobre o segmento dele. Um Google diretamente na empresa vai abrir um leque imenso de informações sobre aquela empresa que você vai visitar. E nas redes sociais você pode pesquisar também sobre o próprio comprador, ou seja, com quem você vai falar dentro da empresa. Essa simples pesquisa deve melhorar bastante a cadência da reunião, tá? E garantir que o seu interlocutor, ou seja, o seu comprador, não se aborreça com perguntas muito básicas, né? Eu posso citar alguns exemplos, e é importante eu citar alguns exemplos dessas perguntas para o segmento contábil. Por exemplo, como sua empresa está planejando o seu futuro pós-crise da pandemia? Quais os principais desafios e oportunidades
que você está enfrentando e o que você enxerga daqui para frente? Como sua empresa confere os documentos e arquivos fiscais? Quais os processos que sua empresa utiliza para mitigar os riscos fiscais? As respostas dessas perguntas vão direcionar a condução da investigação propriamente dita, a partir dos próximos passos, tá? Muito bem. O próximo grupo de perguntas são chamadas perguntas de problema, é o P do SPIN. Esse grupo de perguntas serve para identificar os problemas, as dificuldades ou até mesmo as insatisfações pelas quais seu lead, seu potencial cliente, pode estar passando e que as suas soluções se propõem a resolver. É importante aqui, neste momento, ressaltar que muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, aquele potencial cliente nem mesmo percebe que possui problemas. São as chamadas dores latentes. No meio contábil, isso é muito comum. Como é uma ciência muito específica, os empreendedores gerais das empresas não têm a noção do impacto da contabilidade, dos processos fiscais dentro da sua empresa. Eles não têm esse conhecimento. Tá? Então, é muito importante que vocês façam as perguntas, façam a investigação muito bem feita antes de apresentar as soluções de vocês. Esses problemas estão lá, tá? Estão guardados, mas seu cliente ainda não percebeu de forma clara que ele tem esses problemas. Aproveite as respostas anteriores durante as perguntas de situação para formular adequadamente alguns questionamentos em cima da situação atual, com o objetivo de diagnosticar essas dores que podem gerar problemas graves na estrutura dos seus clientes. Cada pergunta que você fizer aqui neste grupo de perguntas, convida o comprador a declarar dores implícitas. Certo? Deixe o cliente bem à vontade para falar e fique muito atento. Alguns exemplos que nós podemos citar aqui para o segmento contábil. A empresa já foi auditada pelo fisco? A sua empresa já sofreu alguma autuação? Qual foi o valor da multa que sua empresa sofreu? Como a empresa valida as apurações de tributos que recebe da sua contabilidade ou que recebe oriundas das suas transações financeiras? Bem, essas perguntas e diversas outras, aqui só são alguns exemplos, podem ser feitas de maneira muito clara e cadenciada para que seu cliente possa responder de forma aberta. É importante planejar essas perguntas antecipadamente, tá, pessoal? Assim, é muito importante mesmo. É importante também não falar da solução ainda. Não é o momento. Eu sei que a ansiedade nossa como vendedor, e aqui eu tenho essa ansiedade natural, mas nós queremos imediatamente falar das soluções para o nosso cliente. Não é o momento. Essa é uma grande diferença dessa metodologia. É você conseguir segurar essa ansiedade, a ansiedade de explanar, de explicar os seus serviços, mas deixe isso para o momento certo. E vai chegar esse momento. Tá? A resposta de algumas dessas perguntas pode trazer à tona o incômodo de uma dor que estava bem latente. E é isso que é importante nesse momento, você observar. Tá? Igualmente valioso também, e aqui eu quero deixar essa dica, é direcionar o comprador para que ele consiga formular essas respostas ele mesmo. Ao mesmo tempo, perceber que ele fala, quando ele percebe, quando ele formula as respostas, dizendo da própria boca as respostas, isso tende a gerar um impacto muito maior nos problemas que foram levantados. As pessoas, é natural, isso é psicológico, as pessoas tendem a dar maior valor àquilo que elas mesmas declaram do que aquilo que outras pessoas dizem sobre os mesmos fatos. Então, assim, deixe seu comprador falar, deixe ele bem à vontade e questione ele bastante para que você consiga fazer um diagnóstico adequado. Em seguida, as perguntas de implicações. Essas perguntas, na minha visão, são as mais complexas, as mais complicadas e, ao mesmo tempo, as mais relevantes em todo o processo. Essas perguntas têm o objetivo de ressaltar e quantificar os impactos dos problemas levantados na etapa anterior. Cada pergunta amplia e desenvolve as necessidades, tá? E elas podem elevar a percepção da solução. Vamos lá. Vamos a alguns exemplos para ficar mais claro. É correto afirmar que o valor da multa que você mencionou na etapa anterior equivale a 10 honorários atualmente pagos pela sua empresa ou a empresa de contabilidade? As penalidades decorrentes dos erros fiscais
apuradas nos anos anteriores representaram 5% do faturamento só no ano passado, você acredita que o enquadramento fiscal atual está adequado à necessidade da sua empresa? Ou seja, você está fazendo perguntas de forma que você consiga quantificar e que o comprador possa responder e pensar ao mesmo tempo nas implicações daqueles problemas. Ele vai pensar claramente, eu não havia pensado dessa forma que você está me conduzindo. Equivale realmente o que eu paguei de multa, equivale hoje a 10 meses de honorário do meu contador. Ou então, aquela multa que eu paguei representa 5% do meu faturamento. Então, assim, ele passa a pensar de uma forma muito mais objetiva e muito mais clara a respeito dos problemas e das implicações, das consequências desses problemas, né? A dica aqui é tentar estabelecer uma relação de causa e efeito entre o problema e as consequências, tá? Assim, outro ponto bastante relevante que eu gosto de dizer é formular a pergunta e deixar o comprador pensar nos impactos, pois assim as informações dele, que ele diz, tendem a exaltar mais a dor do seu potencial cliente, né? Quando a pessoa verbaliza uma dor, verbaliza um problema e as suas implicações, ela tende a acreditar mais naquele problema do que quando ouve de outra pessoa aqueles mesmos fatos, como eu falei anteriormente, tá? Por isso é tão importante o vendedor fazer as perguntas e deixar o comprador discorrer sobre o assunto. Não passe, é importantíssima essa dica, não passe para o próximo passo enquanto o cliente não perceber os impactos negativos de não solucionar os problemas. Somente com essa percepção, o comprador criará o senso de urgência para ouvir a sua solução, né? E também para ajudar na formulação da percepção dele, o vendedor pode citar casos reais de empresas do mesmo segmento que passaram por estes problemas e adotaram a solução adequada, ressaltando, por exemplo, os ganhos que os concorrentes deles tiveram ao adotar a sua solução, tá? Isso vai também deixar muito claro para ele que você tem autoridade nesse assunto e pode resolver os problemas dele, tá? Muito bem. O último grupo de perguntas são as perguntas de necessidade de solução, certo? Essas perguntas visam evidenciar o valor da solução e trazer emoções positivas ao momento, porque até agora nós falamos de problemas, de implicações, de consequências, então é o momento de trazer emoções positivas para a reunião. Essas perguntas devem ressaltar o resultado quantitativo da implicação da solução, ou seja, da implantação da solução, desculpa. Ou seja, quantificar os resultados, os benefícios, é muito importante você usar essa quantificação aqui neste momento. Demonstrar também a sua autoridade de vendedor na solução de problemas, tá? Ou seja, você pode e é capaz de resolver esses problemas. E é importante também que o comprador consiga declarar as necessidades explícitas, ou seja, ele até o momento, retrocedendo um pouco, ele declarou para você alguns problemas, porque você provocou isso, só que esses problemas que ele declarou ainda estão numa fase implícita, ou seja, ele admitiu que tinha problemas, mas ele ainda não conseguiu explicitá-los de forma adequada, ou seja, ele não conseguiu ainda elaborar as consequências reais e quantitativas daqueles problemas. E é nessa fase aqui, na necessidade de solução, que você vai fazer isso com ele. Alguns exemplos aqui de perguntas que podem ser ditas nessa etapa. Pelo que concluímos, se reduzirmos as multas e autuações em 50%, sua empresa economizará R$15.000. Faz sentido esse número para você? Ou então, se fizermos um enquadramento mais adequado, sobraria ao final do ano R$75.000 para outros investimentos? É correto pensar assim? Então, assim, a dica é sempre jogar a responsabilidade da resposta afirmativa para ele. Solicite sempre uma validação ao final. Então, vocês viram que ao final de cada pergunta nós fazemos algumas validações, como, por exemplo, é correto pensar assim? Faz sentido para você esse número que eu acabei de dizer? Ou seja, é importante vocês fazerem essa validação ao final de cada questionamento. E não esqueça também de formular as perguntas de acordo com a sua oferta. Ou seja, não faça perguntas que não possam ser resolvidas pela sua solução, pela sua empresa. Claro, né? Isso parece óbvio, mas durante um processo de vendas complexas, a gente pode ter esse problema.
Outro ponto de atenção é que, nesse momento, é importante fazer as perguntas de necessidade antes de discorrer sobre a sua solução. Então, assim, não fale ainda da sua solução. Não é o momento de falar da sua solução, certo? Então, assim, fazer as perguntas certas e deixar o comprador detalhar como gostaria que fossem resolvidos os problemas. Deixe ele dizer como é que ele gostaria. Deixe ele relatar como que ele imagina que possa ser resolvido esse problema, certo? Você vai perceber que ele vai fornecer dicas valiosas que vão servir, evidentemente, no momento em que você for falar da sua solução, certo? E, aliás, eu diria mais do que isso. Se você proceder dessa forma, o que acontece normalmente, né, quando você executa de forma muito objetiva, cadenciada essas perguntas, o comprador se tornará um apoiador da sua causa, até um promotor da sua solução, tá? Então, deixe isso, a dica é deixar ele falar bastante. Tá? Ok. Aqui eu quero reforçar, certo? Que quanto maior o impacto da solução, da implicação que você fez, quanto maior o impacto na cabeça do comprador dos problemas, quanto mais ele conseguir explicitar os problemas e perceber os impactos, maior será a percepção de valor e a urgência na adoção da solução proposta. Tá? Se você conseguir quantificar esses impactos negativos, o valor do seu serviço se tornará irrelevante para o comprador. É fato. Tá? Então, é uma dica muito importante. Você precisa estabelecer um impacto muito grande de ele não resolver aquele problema que vocês estavam conversando. O segredo da venda consultiva e valorativa, no caso que nós estamos falando, é deslocar essa balança para o valor percebido pelo lead sobre a gravidade dos problemas. Ou seja, enquanto ele não perceber a gravidade, enquanto ele não tiver muito claro para ele as consequências negativas daqueles problemas e das implicações dele, das consequências, ele não está pronto para comprar o seu produto. Enquanto ele não perceber o tamanho dos impactos, certo? Ele não deve, e mais importante ainda, enquanto ele não tiver essa percepção, você não deve demonstrar o valor da sua solução. Você não deve enviar nenhuma proposta para ele ainda, enquanto só envia a proposta quando ele tiver realmente percebido o tamanho do valor que a sua solução tem em relação aos problemas dele. Se você vender um serviço baseado em entregas de conformidade legais, repetindo, DAF, GPS, recibo de labore, SPED, folha de pagamento, SPF, SCD, o seu cliente jamais vai enxergar valor no seu trabalho. Jamais. Tá? E ele sempre vai achar que esse serviço pode ser realizado por um software, por exemplo. Certo? Você sempre vai cair na competição por preço. Certo? Então, assim, é preciso mudar o ponteiro dessa balança para a resolução de problemas explícitos que nem mesmo o cliente achava que tinha tanta gravidade. Tá? Então, enquanto você não fizer isso, não mande proposta, não fale do seu valor. É difícil, não é fácil. Aí, por experiência própria, o comprador, muitos deles vai perguntar, assim que você entra na reunião, ele vai perguntar logo quanto é o seu produto, quanto é o seu serviço, e com o tempo você vai aprendendo a não falar desses detalhes para ele ainda, tá? Então, desculpa, só ainda para reforçar esse caso, tá? Você tem aqui os degraus que você vai percorrer durante esse processo, tá? No momento em que o seu cliente, você chega para a reunião, ou que você aborda o seu cliente para as primeiras reuniões, ele acha que tudo está perfeito, funcionando perfeitamente na empresa dele. Ou seja, no seu inconsciente, tudo está funcionando perfeitamente. Tá? À medida que você vai avançando com essas perguntas, vai fazendo a investigação, você vai descobrindo necessidades implícitas. E você vai levando o seu cliente a ter uma percepção de que pode ser que eu tenha algum problema, pode ser eu estou com alguns incômodos. Realmente você me fez uma pergunta agora que eu não havia pensado nela. E eu posso estar realmente com algum problema. Então, você vai transformando aquele pensamento dele, certo? Trazendo para ele alguns problemas, algumas dores, dificuldades ou insatisfações que ele nem mesmo sabia que existia. E você continua dentro do processo, avança nas perguntas de implicações, até chegar no momento em que o seu cliente declara claramente, através de necessidades explícitas,
ele declara: eu preciso realmente resolver esse problema, eu tenho um problema e eu preciso urgentemente solucionar esse problema, certo? E aí ele passa a ter desejo de solucionar, que aí é o melhor momento de você fechar a venda, é o melhor momento de você colocar uma proposta, é o momento em que o valor da sua proposta vai ser irrelevante em relação ao tamanho, a resolver o problema dele, porque você já garantiu para ele que o problema dele é muito maior do que o valor do seu serviço, tá? Então, espere, a dica é: espere chegar nessa última etapa, espere chegar aí nas necessidades explícitas. Não é simples, repito, mas se você trabalhar seguindo essa metodologia, você vai conseguir bons resultados chegando nesse final, tá? Então, chegando ao final aqui da nossa apresentação, eu queria dizer para vocês um resumo, tá? Um fluxo, na verdade é um fluxo que traz um resumo dessa metodologia, certo? Então, assim, esse passo a passo, certo? Diagramado, desenhado, fica mais simples do entender. Então, assim, o vendedor usa perguntas de situação para estabelecer um contexto que vai levar a venda à próxima etapa, que é perguntas de problema, de modo que o comprador revele necessidades implícitas que são desenvolvidas pelas perguntas de implicação, que faz o comprador sentir o problema de modo mais claro e agudo, tá? Levando a perguntas de necessidade e solução, de modo que o comprador declare, aí sim, as suas necessidades explícitas, tá? Permitindo que o vendedor, então, a partir desse momento, possa declarar os seus benefícios, possa enviar uma proposta e possa ter sucesso nas vendas. Esse fluxo, esse diagrama depois, se vocês podem mandar um e-mail para mim, eu passo para vocês, tá? Queria dizer para vocês, finalmente, que essa metodologia pode parecer complicada à primeira vista, e eu não quero mentir, ela é complicada, tá? Mas com muito treino e prática, o vendedor percorrerá todo o fluxo sem se dar conta. É como aprender a dirigir. Costumo dizer que é como aprender a dirigir. Com o tempo, você nem percebe que está desempenhando diversas funções ao mesmo tempo quando está dirigindo um automóvel. Então, realmente, você precisa praticar, precisa treinar, precisa estudar e colocar em prática. E aí, outra dica muito importante da prática é você colocar em prática em todos os ambientes da sua vida. Seja internamente, na sua empresa, com seus colaboradores, porque você está o tempo todo negociando, vendendo, seja no seu ambiente particular e pessoal, negociando, vendendo, seja você comprando também, você pode inverter tudo isso comprando algum produto ou um serviço, certo? E, evidentemente, junto às suas carteiras de clientes, leads e prospects que você definir como clientes potenciais, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero ter contribuído com o ensinamento de vendas, que é um tema que eu amo, coração, mas que é realmente complexo, principalmente para profissionais autônomos. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem explorar mais algum dos temas, pode me procurar, seja nas redes sociais, está aí descrito no Instagram, seja por e-mail ou WhatsApp, que está descrito aí para vocês. Eu vou procurar responder na medida do possível, o mais breve possível. E queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, certo? E a oportunidade que foi dada à Forte Tecnologia de contribuir com esse movimento Pensar Contabilidade e esse grande evento que esse movimento está trazendo para vocês. Muito obrigado.